principal rival, que não é rival nesta temporada, foi, né, no campeonato estadual, não é mais, por estar muito bem na primeira divisão, o Galo que venceu mais uma neste final de semana, e até para colocar o Palmeiras nessa conversa também, Pedro, já que falamos bastante sobre o Flamengo e o brilho do Flamengo nessa sequência absurda de vitórias, tem grande sequência o Galo, tem ótima sequência o Palmeiras também, que deixou 2 pontos pelo caminho, mas num clássico contra o São Paulo. Eu acho que a diferença do Flamengo para os dois, neste recorte, né, Pedro, é que o Flamengo tem sido mais brilhante, tem sempre vencido e convencido, mas não dá para negar que Palmeiras e Galo são times absolutamente competitivos, até quando não vão tão bem, né? Exato, Paulo. Eu lembro de uma passagem aqui no nosso linha de passe, após a confirmação do duelo São Paulo e Palmeiras, no linha de passe e em outros programas da casa também, após a confirmação do duelo São Paulo e Palmeiras, que insistiam naquela situação, Palmeiras é favorito, e a gente batia muito na tecla, eu sei que o Vitor também, porque a gente participou de alguns programas em sequência ali juntos. A gente falava, hoje é uma situação, daqui a tantos dias, e acho que é isso que acontece no futebol, é o dinamismo. 2 semanas atrás a gente exaltava muito o Atlético, talvez não debatia muito a não evolução coletiva do time, exaltava muito um Palmeiras e tinha um Flamengo tropeçando. Hoje você tem um Palmeiras que, a meu ver, tem problemas no meio de campo, uma região do campo que parecia solucionada e volta a apresentar algum tipo de oscilação. Você vê um Galo que pode dar muito mais pelas peças que tem, e você vê um Flamengo agora decolando. Então, de momento, eu acho que você resume bem. De momento é uma competitividade de Atlético e Palmeiras, pelo que construíram antes, e é um Flamengo que volta ao seu melhor momento com a bola no pé, em exibição, em cantar ou espetáculo, como gosta de chamar. Só que eu acho que ainda vejo um Atlético um pouquinho na frente nesse momento do Palmeiras, talvez pelo brilho individual de alguns jogadores, que compensem a falta de coletividade, a falta de um jogo coletivo mais apurado. Eu vejo o Palmeiras oscilando num momento delicado porque vê rivais se aproximando, vê um concorrente direto que amedronta como o Flamengo jogando muita bola, vê um rival regional e direto no mata-mata de Libertadores que encaixa muito bem, trava o seu meio-campo, mata o seu melhor setor das últimas semanas. Então acho que é um pouco disso. São competitivos, vejo o Atlético levemente melhor, mas ainda precisando evoluir, e o Palmeiras me preocupa um pouquinho mais. No recorte da semana atual, que pode mudar no linha da segunda que vem, que pode mudar no linha depois das quartas de final da Libertadores, esse Flamengo, claro, está um pouquinho acima, mas não dá para desprezar a competitividade que esse Palmeiras também já apresentou em outros momentos de oscilação. Dentro de um mata-mata, dentro de outras situações, já se reinventou, já se recuperou. A gente precisa considerar isso. Eu queria ver um pouco mais, talvez, desse Atlético ainda que esteja, para mim, um pouquinho à frente do Alviverde ali. Eu não gosto muito de trazer esse dinamismo dos campos para as mesas redondas, então assim, eu não fico mudando, me incomoda muito isso que a gente acaba muitas vezes fazendo, de dizer que, pô, esse aqui agora é o time, vai ser difícil parar, e aí depois na semana seguinte é o outro que é difícil parar, que se mantiver essa pegada. A frase "se mantiver essa pegada", ela tem um valor praticamente nulo, né? Porque a pegada de um jogo, ela dificilmente vai ser mantida durante um campeonato todo. O que eu acho que há de muito relevante aí, e acho que Atlético e Palmeiras são muito competitivos, mas aí, olhando, né, na comparação até com o Flamengo, eles são muito competitivos e têm condições de, num mata-mata, ganhar de qualquer time, né? Só que eles estão num lado da chave da Libertadores muito complicado, enquanto o Flamengo, para mim, tem um caminho bem tranquilo até a fase final. Então aí já coloco o Flamengo bem à frente, para mim, dos dois, porque você chegar à final é um passo muito grande para você ser campeão. No Campeonato Brasileiro, o bom jogo, ele não é só uma coisa vistosa, não é uma coisa, não é só uma coisa que dá prazer para o jogador. O bom jogo significa você ter grandes chances de ser o campeão, porque o bom jogo significa simplesmente maiores chances de vencer. Quem joga bem todos os jogos pode até perder um pontinho ou outro ali, porque o futebol tem dessas coisas, mas a tendência é que você jogar em alto nível, você jogar bem e criar muitas chances, te faz, né, ter mais chances de vencer as suas partidas. Isso é indiscutível. E do outro lado, o time que joga mais ou menos, mas consegue vencer, né, mesmo que a duras penas, um jogo aqui, um jogo ali, e isso tem acontecido desde o começo do campeonato, tanto com o Palmeiras como com o Atlético. Acho que com o Palmeiras até mais no começo do campeonato do que agora, né, embora a atuação contra o São Paulo tenha sido fraca. O Atlético
tem jogado muitas vezes muito menos do que pode, mesmo assim vencido, mas a tendência é, se você não joga bem, uma hora esses pontos eles vão escapar. Então eu acho que nos pontos corridos, o jogar bem, o criar muitas chances, te torna um grande favorito. Hoje, a gente está vendo o Flamengo jogar num nível que a gente não viu nem o Palmeiras e nem o Atlético jogarem até aqui nesse Campeonato Brasileiro. Né? Não vimos. Vimos um outro bom jogo do Palmeiras, um outro bom jogo do Atlético, mas a gente não viu uma sequência de 5, 6, 7 jogos em alto nível. E acho que o Flamengo, dessas 7 vitórias seguidas, tem umas 5 aí em altíssimo nível contra adversários complicados, jogando bem. Então, eu acho que para ser campeão, tanto o Atlético como o Palmeiras vão ter que dar uma evoluída em relação ao que a gente viu até esse momento. Eu até digo, se eles estivessem na Libertadores, na chave do outro lado, pode ser que jogando mais ou menos chegassem até a decisão, e aí numa decisão de um jogo, 90 minutos, qualquer coisa, né, pode acontecer. Mas nesse caso, tendo aí as dificuldades que vão ter pela frente para chegar na decisão, passar para o São Paulo, passar para o River Plate, e depois eventualmente se enfrentar, é muito duro o caminho para você chegar à final se você não conseguir fazer bons jogos na sequência. Então, acho que por isso, apesar dos bons times e de serem competitivos, essas duas equipes vão precisar melhorar, Paulo. Muito bem. Vem aí, Libertadores, para você curtir também aqui.